Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aos Sussurros do Tempo. No episódio de hoje daremos início a mais uma rúbrica deste podcast, chamada Sussurros da Di. O intuito desta rúbrica é abordar vários temas, ainda relacionados com livros e literatura, mas de um modo mais informal e livre, em que basicamente sou apenas eu, a Di, a falar convosco de algo que me inspirou a refletir. O tema deste primeiro episódio, na realidade, surgiu um pouco ao acaso. Enquanto andava a ver vídeos no YouTube, cruzei-me com um documentário antigo da BBC, chamado Why Reading Matters. O título interessou-me, desde logo. Este é um documentário apresentado pela Sra. Rita Carter, uma jornalista e autora britânica, conhecida pelos seus trabalhos de psicologia e neurociência. E, muito resumidamente, o que explora este documentário é o impacto profundo que a leitura tem no cérebro humano e na sociedade a partir de estudos da neurociência. Eu, que nunca tinha ouvido falar deste documentário e que, conforme já vos disse, o vi meramente porque o título me atraiu, achei-o fascinante, porque acho que retrata muito bem aquilo que acredito ser o poder da leitura e como ler pode transformar verdadeiramente a vida de uma pessoa. Como vos disse no episódio da apresentação do podcast, e se não viram, vou deixar na descrição deste episódio o link para irem ver. Eu tenho um filho pequeno, de quase 3 anos, em que desde muito cedo tento incutir o hábito da leitura. Como apaixonada que sou por livros, incumbi a mim mesma que o meu filho e os meus futuros filhos, se Deus assim quiser, vão ser crianças e adultos que vão gostar de ler. Ao meu filho, logo no primeiro Natal, ainda nem 6 meses tinha, o meu presente para ele foram 2 livros do Príncipezinho para aprender as cores e os animais e que ele adora até hoje. Se não sou de facto uma mãe que gosta muito de estar sentada no tapete com ele a brincar com carros e dinossauros, como é o pai, admito que não tenho muita paciência para este género de brincadeiras que ele tanto gosta, mas lá vou fazendo o meu esforço. Pelo menos sou uma mãe que tem imenso gosto em sentá-lo no meu colo ou em deitar-me juntos na sua cama e lermos os vários livros que ele tem, vezes sem conta. É um daqueles momentos que partilhamos que mais estimo no meu coração e em que sinto que, como mãe, estou pelo menos neste aspecto a fazer algo bem. E este é também um dos pontos que este documentário aborda. Os estudos apresentados demonstram que a leitura fortalece a plasticidade cerebral, permitindo-nos adaptar melhor às novas informações e experiências. Isto é particularmente importante em crianças e jovens cujo cérebro ainda está em desenvolvimento, mas também em adultos, já que os ajuda a manter a mente em funcionamento, prevenindo até doenças degenerativas. Muitas vezes esquecemos-nos que o cérebro é um músculo como os outros que possuímos pelo corpo e que, como todos os outros, deve ser treinado. E o que é defendido neste documentário é que a leitura, principalmente de ficção, um aspecto interessante, é o melhor exercício que o cérebro pode ter. Outro aspecto que achei fascinante neste documentário, e qual nunca tinha pensado, pelo menos desta forma, é que a leitura de ficção pode aumentar a nossa empatia e melhorar os nossos relacionamentos. O que é defendido, e o que as pesquisas neste documentário demonstram, é que ao colocarmos-nos na perspectiva de personagens diferentes ao longo da leitura de um livro, conseguimos compreender melhor e sentir as emoções dos outros. E o que é isto senão empatia, algo que é tão importante para a humanidade e que parece estar tão em declínio. Daqui podemos retirar que a leitura, para além de essencial ao conhecimento, tem um papel ainda mais importante, tornar-nos pessoas melhores. E um aspecto que me tocou particularmente neste documentário foi o facto de falarem como a leitura tem também um papel fundamental na saúde mental. É engraçado ver que a apresentadora do documentário vai assistir a uma sessão de um grupo que é uma espécie de biblioterapia, em que várias pessoas com diferentes problemas de saúde mental
se juntam para ler e discutirem aquilo que leem. São, no fundo, um clube de leitura. E os benefícios que essas sessões trazem a essas pessoas e que elas partilham no documentário são notórias. Isto como particularmente porque é uma realidade que conheço e fiquei surpresa ao refletir que, de facto, inconscientemente, foi nos momentos difíceis em que mais livros li, em que mais recorri aos livros como refúgio, em que a leitura chegou a ser quase como um alento para a alma. E de facto o documentário apresenta estudos que demonstram que ler sobre as experiências e as emoções de outros pode fornecer novas perspectivas e ajudar-nos a encontrar soluções para os nossos próprios problemas, ajudando a aliviar os sintomas de transtorno mentais que possamos ter e também promovendo uma sensação de bem-estar e conexão com os outros, já que nos sentimos menos sozinhos na nossa dor, quando sentimos que alguém também já a vivenciou e a compreende. Como se costuma dizer, e como isto demonstra, de facto nunca estamos sozinhos quando temos um livro na mão. Acho que é inegável dizermos que a leitura, para aqueles que leem, molda as nossas mentes e, consequentemente, as nossas vidas. A leitura é mais do que um prazer no momento de lazer. Ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de cada um e da sociedade como um todo. É importante, e se calhar até mais importante agora do que outrora, e isto é algo que gostaria mesmo de incutir ao meu filho, que apesar de todos os desenvolvimentos tecnológicos e de estarmos numa era de redes sociais, plataformas de streaming e de fake news, que as pessoas leiam mais do que o mero título da notícia no Instagram, mais do que o post de X influencer, mas que leiam livros, principalmente estas gerações mais novas. A leitura tem uma importância duradoura e deve ser cultivada desde cedo para o nosso próprio bem, para sermos melhores pessoas e mais empáticas, para termos melhor memória, para sermos mais criativos ao explorarmos a nossa imaginação e, muito importante, pelo bem da nossa saúde mental. Ao ler um livro, o livro torna-se o leitor e o leitor torna-se o livro. Estamos a imaginar a história que estamos a ler, que vai partir das nossas próprias experiências. Isso é um processo criativo por si só, e a colocação nas diferentes perspectivas das várias personagens ensina-nos a sermos mais empáticos. Logo, não podemos deixar que esta prática morra. E para os pais e educadores desse lado, é mesmo vital que a leitura seja incutida nas gerações mais novas, logo desde pequeninos. Pelo menos é isto que eu acredito e que viamente defendo. Bem, ficamos por aqui no episódio de hoje. Aconselho a todos a verem o documentário, se tiverem oportunidade. Rita Carter também tem uma TED Talk de 2018 sobre este mesmo documentário, caso tenham curiosidade em assistir. E por isso, deixem abaixo nos comentários as vossas opiniões sobre este tema. Gostava mesmo muito de saber quais são as vossas perspectivas sobre isto e de dialogar com vocês sobre este assunto. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar gosto e partilharem com os vossos amigos e família. Um muito obrigado se ouviram até aqui. Subscrevam ao canal para ficarem sempre a par dos novos episódios, é muito importante. Até ao próximo episódio, que é já amanhã, e por isso, obrigada.